Estamos de volta com o Filosofando, hoje sob o título Fenômeno ou Razão. E nós estamos comentando com você o livro Paulo e Estevão, de autoria do Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier. E por que fenômeno ou razão? Porque desde aqueles tempos, quando surgiu o cristianismo entre os cristãos antigos, o fenômeno sempre esteve presente. Mas houve uma presença muito importante, muito interessante no movimento cristão, que foi a presença do Paulo de Tarso, que deu aquele toque de razão nas análises fenomênicas que ocorriam à sua volta, e principalmente com relação ao sincretismo religioso que estava ocorrendo na igreja de Jerusalém. Eu parei dizendo que são inúmeros os exemplos de Paulo quando ele busca aplicar o raciocínio, a razão e a lógica para o desenvolvimento da doutrina de Jesus entre todos os que se acercavam daquela igreja. Com os gentios, que são aqueles que estavam fora de Jerusalém, que não eram judeus, mas sobretudo com Paulo de Tarso, os ensinamentos de Jesus, já formatados como um corpo de doutrina, a partir daquele de outros momentos significativos, separam definitivamente judaísmo e cristianismo. Então, Paulo de Tarso é responsável pela quebra desse sincretismo que estava ocorrendo naquele momento. Eram os primeiros passos da razão no campo da fé, que já haviam tido seus albores com Pitágoras, no século VI. Jesus, que apelava à razão do homem ao dizer: amai os vossos inimigos, guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Há muitas moradas na casa do Pai, há muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Que se utilizava Jesus do raciocínio indutivo e da definição universal, tal como Sócrates o fizera, ao questionar o logos das palavras, fazendo com que os homens atendessem à valorização da verdade em sua pura realidade, onde quer que fosse e a todos os momentos. Atributos potenciais do espírito, fé e razão, se atualizam e desenvolvem no decurso da vida, em etapas sucessivas. A primeira, a fé, por uma manifestação natural íntima da alma. A segunda, pela necessidade de solucionar os problemas, às vezes aflitivos, da existência, frente à preservação da espécie e da própria vida. Segundo São Marcos, razão e fé são como membros de um ente racional que transita guiado por esses dois instrumentos, uma bússola e um candeeiro, e que, como tal, se confunde no alvorecer existencial, pendendo naturalmente uma para a outra, como irmãs gêmeas que se entrelaçam fraternalmente. A razão se consolida tranquilamente e a fé se dignifica na salutar convivência, ambas como que dimensões unificadas com o mesmo propósito. Embora o cristianismo tenha sido obstado na sua natural manifestação como fruto natural do desenvolvimento da fé raciocinada, é somente com o espiritismo que ela se consolida. O cristianismo, de acordo com José Herculano Pires, foi transformado num novo mito, e as suas expressões alegóricas, empregadas sempre no sentido racional e esclarecedor, converteram-se em dogmas de fé. O cordeiro que tira os pecados do mundo, a transubstanciação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, sincretismos de seitas judaicas e pagãs voltaram para o seio dos ensinamentos de Jesus. Foram os primeiros passos para transformar Jesus, espírito puro, pela hierarquia moral universal, em missão entre os homens, em Jesus Cristo, Deus encarnado. Em 1854, um pedagogo francês, estudioso do magnetismo, respeitado pela comunidade científica de seu tempo, pelos seus métodos e critérios, entabulou um diálogo com seu Fortier, magnetizador, que o levou a crer que por trás dos fenômenos abundantes que ocupavam as manchetes dos jornais havia uma inteligência, pois mais extraordinária do que fazer uma mesa girar e andar
era fazê-la falar. Mas o raciocínio do professor Rivaio era lógico, pois pautado na dialética socratiana, desenvolvido pelo método pestalozziano. Sua mente perscrutadora era disciplinada no estudo constante e na pesquisa habitual. Jamais aceitava algo que não fosse comprovadamente de cunho universal. São suas as palavras, eu compreendi a possibilidade do movimento por uma força mecânica, mas, ignorando a causa e a lei do fenômeno, parecia-me absurdo atribuir inteligência a uma coisa material. Coloquei-me na posição dos incrédulos dos nossos dias que negam porque não podem compreender os fatos. No ano seguinte, em 1855, encontrou o Sr. Carlotti, amigo de longa data que, com o entusiasmo que despertam as ideias novas, falou-lhe dos fenômenos que o preocupavam. Apesar de estima que nutria por seu amigo, desconfiava da sua exaltação. Foi alguns meses depois, em casa da senhora Roger, que encontra o Sr. Patier e a senhora Pleine Maison, que lhe falaram do mesmo assunto, mas em outro tom, isento de entusiasmo, mas que lhe produziu viva impressão. Estavam abertas as portas para a pesquisa criteriosa do fenômeno mediúnico. Posteriormente, foi com a família Baudin que fez os primeiros estudos sérios sobre o espiritismo, não tanto pelas revelações como pelas observações. Aplicou a esta ciência o método experimental, não aceitando teorias preconcebidas, e observava atentamente, comparando e deduzindo as consequências dos efeitos, procurando elevar-se às causas pela dedução e encadeamento dos fatos, e isso é importante, não admitindo por valiosa uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Prossegue Allan Kardec. Procedi com os espíritos como teria feito com os homens, considerei-os, desde o menor até o maior, como elementos de instrução e não como reveladores predestinados. Veja o que Kardec diz para a nossa reflexão. Os espíritos não são reveladores predestinados. Tais foram as disposições com que empreendi e com que sempre segui os estudos espíritas. Observar, comparar e julgar, essa foi a regra invariável que me impus. Foi desta forma que o codificador, posteriormente adotando o pseudônimo que o caracterizaria como apenas o compilador de tais estudos, pois segundo ele próprio, jamais o seu nome deveria aparecer em detrimento do ensino dos espíritos superiores, mais um exemplo que Kardec legou para nós, que analisou as respostas desses últimos no silêncio da meditação, coordenou-as, classificou-as, formando a primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Mas foi em 1861, no entanto, que surge o Livro dos Médiuns, contendo, segundo as suas próprias explicações, o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo. Como podemos verificar, e você também pode verificar, o próprio Allan Kardec preceitua que as finalidades da obra que se tornaria o ABC da fenomenologia paranormal. No entanto, o objetivo do espiritismo não é circunscrever-se à administração da fenomenologia, ou seja, a doutrina espírita não é uma doutrina fenomênica com desdobramentos religiosos. É mais uma vez Kardec quem vem em nosso auxílio, quando define o espiritismo como sendo ao mesmo tempo ciência experimental e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Fica claro que o codificador desmitificava a relação com o mundo invisível, trazendo à luz os esclarecimentos lógicos e racionais e elencando os critérios para uma análise crítica, pautada na lógica e na razão, que somente os conhecimentos profundos dos seus objetivos corrobora. Fica claro aos médiuns a recomendação de Kardec: o espírita culto foge do entusiasmo que cega e observa fria e calmamente, pois este é um meio de furtar-se a ser joguete de ilusões e mistificações.
Nós vamos agora para o nosso momento de leitura. No momento de leitura, nós vamos sugerir a você o estudo constante, metódico do livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, sob a coordenação do Espírito da Verdade e dos espíritos que também conviveram com Jesus de Nazaré nos primeiros tempos do cristianismo nascente, como Erasto, por exemplo, que foi apóstolo de Paulo. Na questão, ou melhor, no item 341, Kardec diz o seguinte: que a influência do meio decorre da natureza dos espíritos e da maneira por que agem sobre os seres vivos. Dessa influência, cada qual pode deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspire a atrair a simpatia dos espíritos bons, obtendo boas comunicações e afastando as más. Perfeita comunhão de ideias e sentimentos, portanto, há necessidade para atrair os bons espíritos. Benevolência recíproca entre todos os membros de uma sociedade. Renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Desejo uníssono de se instruir e de melhorar, e de se melhorar ou melhorar o seu próprio ambiente pelo ensinamento dos espíritos bons e aproveitamento dos seus conselhos. Exclusão de tudo que nas comunicações solicitadas aos espíritos só tenha por objetivo a curiosidade. Como você pode ver, este é um manual de estudos riquíssimo para a nossa meditação, não só o nosso estudo, mas a nossa meditação, reflexão. Você que trabalha numa casa espírita tem essa responsabilidade. Como você viu, o livro dos Médiuns, portanto, escrito por Allan Kardec, sob orientação do Espírito da Verdade e com a presença dos espíritos queridos que estiveram presentes nos primeiros momentos do cristianismo nascente, mas que voltaram à codificação, não é? Deixaram para nós uma herança riquíssima de conhecimento para ser aplicado nas nossas casas espíritas e na nossa vida também. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, aproveitando a oportunidade para mais uma vez convidar você para que se torne parceiro da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio. Ligue para o 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube de Amigos da Boa Nova. Estaremos de volta na semana que vem. Fique com Deus e até lá.